Bom, então vamos lá. Agora um assunto super sério. Dezembro de 2025, a China prendeu mais de 100 cristãos numa operação massiva na cidade de Wenzhou. Em 2024, mais de 19 mil membros de um único grupo cristão foram presos em todo o país. A ONU documentou, a Human Rights Watch também confirmou, a BBC reportou. Você soube? Por que você não soube? Porque é sempre assim. A mesma mídia mainstream que grita direitos humanos e pobres e oprimidos, quando Israel defende suas fronteiras, fica completamente caladinha, né? Quando vê ali a China prender cristão. Então, quando você entende esse porquê, você entende como que funciona a guerra cultural global. Então, bem-vindo, eu sou Paulo Lima, doutorando em filosofia, especialista em economia, filosofia política, e há mais de 15 anos eu estudo com muita profundidade como se estrutura a realidade, como você deveria interpretar os padrões que se repetem ao longo dos anos, por meio da ótica filosófica, científica, histórica, para a gente tentar entender o que por exemplo, Agostinho há mais de 1600 anos já previu exatamente o que estava acontecendo na China. E por que importa isso para você hoje, brasileiro, cristão, janeiro de 2026? Em 2026 em diante, no nosso ano aqui inteiro, tá? Você precisa entender o que está acontecendo para você ver mais longe por meio da ótica, se você se identifica, do conservadorismo. Esse é o nosso propósito do canal. Bom, agora a gente falando de fato aqui do que nos propomos a dizer, se você for ver a tal da Church Almighty God, que também é conhecida como The Flock of Bethlehem, ela é o maior grupo cristão perseguido na China. Em 2024, a organização ela documentou mais de 19 mil prisões de membros de grupo sozinho. Isso não é estimativa, é dado verificado como eu comentei. Então, em dezembro de 2025, a política chinesa ela realizou uma operação massiva em Wenzhou, prendendo mais de 100 fiéis numa única ação. Em outubro do mesmo ano, 30 líderes da Zion Church foram presos em Hangzhou. Em diferentes cidades do país, cultos são invadidos, famílias vão sendo separadas, as pessoas simplesmente desaparecem sem registro. Então, tem uma organização chamada Open Doors, que ela monitora a perseguição religiosa mundial há mais de 70 anos. E ela classificou a China como o país onde a perseguição aos cristãos mais cresceu nos últimos 5. Então, o nível de perseguição ele subiu de 14 para 27, numa escalada de 0 a 50. Então, assim, não é progresso, é colapso. Então, por que a China, que por décadas tolerou certa liberdade religiosa, está endurecendo? Por que agora e não antes? Então, a resposta não é ideológica, tá? Ela é política. Você vai ter o Xi Jinping ali, que consolidou poder absoluto em 2023, e regimes absolutistas, eles não toleram centros de poder paralelo. Você vai ter a igreja, que é o centro de poder paralelo, sendo aquilo que vai ser alvo daquilo que quer ser o centro de poder paralelo. Então, não importa se é católico, se é protestante, se é batista, qualquer instituição que ensina valores que não vem no partido, vai ser uma ameaça. E aqui que está o ponto que a mídia ocidental não faz. A China, ela não está perseguindo cristãos como se fosse uma etnia, tá? Ela está perseguindo pessoas que têm uma fonte de autoridade, que não é o Estado, e isso é exatamente o que todos os regimes totalitários fazem. Então, se você for ler a ética cristã ali do Norman Geisler, os regimes, as questões absolutistas, antinomistas, generalistas, os absolutismos graduado, não conflitante e graduado, lá você vai entender o porquê que um Agostinho, por exemplo, quando ele escreveu A Cidade de Deus, ele distingue os dois tipos de organização humana, a cidade terrestre, a cidade celestial e tudo mais, e vai trazer pontos de vista que quando o Estado ele está contra aquilo que Deus determina na sua palavra, eu preciso ser contra o Estado. Então o Estado aprovou e incentiva o aborto, eu preciso ser contra o Estado. O Estado ele
eu preciso ser contra o Estado. Então, assim, de modo, qualquer conflito diametralmente oposto àquilo que é posto na Bíblia, um cristão, que é cristão, que morre degolado, se necessário, como os mártires foram, vai se opor ao Estado. Qualquer coisa diferentemente disso, lá em Romanos 13, se eu não me engano, ele vai se submeter à autoridade do Estado, que seja confluente com aquilo que está na Bíblia, desde que isso aconteça de fato. Mas voltando para Agostinho, você vai ter a cidade terrestre, que ela vai ser fundada no amor próprio, na busca por poder, na dominação. Então, os seus cidadãos, eles vão servir a si mesmos. Então, a cidade celestial, ela é fundada no amor a Deus, né, na busca pelo bem comum, na submissão a uma autoridade maior que o Estado. E Agostinho escreveu algo que é mais relevante hoje do que nunca. Então, sem justiça, o que são os reinos, se não grandes presídios? Essa é a pergunta que ele fazia. E é exatamente isso que está acontecendo na China. O Partido Comunista, ele viu que os cristãos, eles não podem ser controlados. E eles têm uma autoridade maior. Eles respondem a Deus, não a Xi Jinping. É isso que é inaceitável para qualquer regime totalitário. Vai ler Hannah Arendt. Então, Platão, 400 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Agostinho ali, né? Mais ou menos. Também, ele já tinha percebido o mesmo padrão na República, né? Ele descrevia como que tiranos precisavam destruir qualquer forma de sabedoria ou virtude que não venha do próprio tirano. O que ele escreveu lá? O tirano precisa de eterna vigilância. Ele não pode permitir que seus cidadãos tenham qualquer fonte de autoridade que não seja ele próprio. Agora, se você substituir tirano por Partido Comunista, cidadãos por cristãos, você vai ter a política chinesa em 2025. E não é só a China, é a Venezuela, é Cuba, é a Nicarágua, é o Irã, né? A Coreia do Norte, o eixo das ditaduras ali. Então, todos os regimes totalitários do último século, eles seguiram o mesmo padrão. Primeiro controlar a mídia, depois controla as universidades, depois controla as igrejas. É assim que funciona. Essa tese, inclusive, é lá de Gramsci, da Escola de Frankfurt. E você tem vídeo aqui no canal sobre a Escola de Frankfurt. Não deixe de assistir, tá por aqui. Tá bem? Então, todos os regimes totalitários do último século, eles seguiram esse padrão. E quando as igrejas não são controladas ou são destruídas, não há mais essa resistência. Você já parou para pensar por que a mesma mídia que grita direitos humanos, quando defende suas fronteiras ali, fica completamente silenciosa quando a China prende mais de 19 mil cristãos no ano? Não é esquecimento, é uma escolha. A esquerda ocidental, ela tem uma relação complicada com a China. Porque, por um lado, o regime chinês, ele é abertamente anticapitalista. Por outro, a China é o maior produtor industrial do mundo. E o mercado ultra bilionário. E há uma admiração velha pelo comunismo de mercados, né? Que tem ali pelo público chinês. Mas existe uma razão mais profunda para isso. Então, a perseguição cristã na China, ela vai contradizer toda a narrativa de que o cristianismo é opressor, né? Que a esquerda é libertadora. Se a esquerda ocidental admitir que existem regimes de esquerda perseguindo religiosos, sua narrativa vai colapsar. Então eles preferem o silêncio. Então a Church of Almighty God, lá ela documentou em 2024 a questão dos 19 mil membros presos em todo o país, milhares de famílias destruídas, centenas de processos judiciais, dezenas de mortes sob custódia, né? E a Open Doors que eu comentei, ela lá no relatório de 2024, ela classificou a China em 17º lugar na lista de países onde cristãos são mais perseguidos. Mas a gente não está falando de regimes teocráticos como o do Oriente Médio, pequeno. Está falando de 1 bilhão de pessoas. Então a estimativa total de cristãos, né, em custódia, inclusive, ela vai variar de 2 mil a mais de 10 mil, dependendo da fonte do método de contagem. E o Human Rights Watch ele reportou que a China está usando tecnologia de reconhecimento facial para identificar participantes de cultos em casas.
algoritmos vão cruzando ali, né? Em redes sociais, movimentação bancária, regime de registro telefônico, para localizar os fiéis. Então a perseguição agora é digital. Agora você pode estar pensando, a China, não, isso é a China, né? Não me afeta, pera aí. Por que isso afeta a gente? Primeiro, você é cristão, provavelmente. Você está aqui no canal e está até agora ainda assistindo, muito provavelmente você é cristão. E o que acontece com seus irmãos de fé na China? E como que ele pode, e como que isso pode acontecer com você? Não é hoje, não é amanhã, mas em algum momento, se o padrão continuar, ele vira global. Segundo, você é brasileiro. O Brasil tem um governo que tem posições ambíguas sobre a China, né? Que firma acordo comercial sem questionar direito humano, né? E se você não cobrar posição, não vai ter posição. E a gente está indo para um, né, desaguando aí com o lulismo no povo chinês, se distanciando ainda mais, né, dos Estados Unidos. E um terceiro motivo, você provavelmente é um conservador. E conservadorismo, na sua essência, é sobre defender instituições que protegem a liberdade. A igreja é uma dessas instituições. Quando ela cai em qualquer lugar, você está mais fraco em todos os lugares. E é um dos pilares do conservadorismo. Proteção das instituições. Então, Tomás de Aquino, lá no século XIII, ele já desenvolveu toda a teoria do tiranicídio. Ele disse que existe um direito de resistência contra tiranos. Então, não é rebelião por rebelião, é resistência quando a tirania se torna insuportável. Então, o que ele escreveu lá? Se um tirano ordena algo contra Deus, a desobediência é não só permitida, mas ela é obrigatória. Que foi o que a gente comentou no começo do vídeo. Isso muda completamente o debate sobre perseguição religiosa, porque quando o Estado proíbe você de adorar a Deus, você tem o direito de desobedecer. Isaac Abednego. Então não é crime. Daniel, né? É um dever do cristão, é um dever do teísta. Então, a missão ocidental nunca menciona isso. Por quê? Se mencionar, terá que explicar por que condena israelenses, né? Que defendem suas fronteiras, mas não condena chineses que perseguem cristãos. E o Edmund Burke, lá no século XVIII, né? O que ele escreveu sobre a relação entre liberdade religiosa e liberdade política? Ele disse que onde há liberdade religiosa, há espaço para liberdade política. E onde a primeira é destruída, a segunda vai ser inevitavelmente seguinte à anterior, né? Então, o que ele escreveu lá? Quando os homens permitem que o Estado determine o que se pode ou não se pode fazer, o que pode ou não se pode acreditar, eles já perderam mais do que as suas crenças. Isso foi em 1790. Então a gente está agora em 2026 e a China está provando que ele estava certo, né? E o Brasil ainda tem liberdade religiosa, mas por quanto tempo? Se os padrões globais continuarem, se a esquerda continuar avançando, se a mídia continuar silenciosa, silenciando as perseguições, que tudo aquilo que não serve para sua narrativa, quanto tempo nos resta? Então a mídia ocidental, ela usa essas estratégias para silenciar a perseguição cristã na China, né? A primeira e mais importante, a gente, né, como nosso papel aqui é entender a estrutura da realidade, né? Isso daqui é uma análise semiótica, tá? O que eu tô trazendo para vocês não... Puxa vida, né? E até o algoritmo poderia dar mais valor para isso, né? Liberando mais visualizações, mais impressões desses vídeos para mais pessoas. E a única forma dele entender que você gostou é comentando, é deixando like, é falando qualquer coisa, é deixando um númerozinho. Qualquer coisa que você deixar aqui já vai... e terminar o vídeo também, isso influencia muito, já vai ajudar muito o crescimento do canal. Então, se você está gostando do conteúdo, dá uma pausinha, dá uma clicadinha, né, no joinha, alguma coisa assim, ou comentário, porque é assim que a gente vai conseguir crescer, tá bem? E assim, eu não acredito que você encontre isso com tanta facilidade. Uma análise semiótica, com alguém que faz doutorado em filosofia voltado para semiótica, eu duvido. Tá? Com especialista, né, em conservadorismo, com o curso do próprio Bruno Gachagin, né, de filosofia, política e economia, não vai achar facilmente, tá bem?
Então vamos lá, pra gente descortinar isso, né? O que é? Tem que analisar essa estratégia do silêncio. A primeira coisa é a distração. Então, quando existe uma crise no Oriente Médio, a China age. Quando há crise na Ucrânia, a China age. Sempre que há algo mais urgente para cobrir, a perseguição cristã ela é deixada de lado. A segunda é a relativização. Então, alguns veículos mencionam a perseguição, mas contextualizam como restrições religiosas, né? Regulamentação de grupos extremistas. Então o objetivo é fazer parecer que os cristãos estão exagerando, que são reacionários, que são ultraconservadores, que são de extrema direita. Nunca tem extrema esquerda, só tem extrema direita, você já percebeu isso, né? Então essas três estratégias elas funcionam porque a maioria das pessoas não tem paciência para verificar fontes. Elas consomem o que é dado, né? E formam opinião baseada nisso. Inclusive, para você ser de extrema direita hoje, é só você ter 2 filhos, ser casado com uma esposa há mais de 10 anos e, né, ser heterossexual. Aí você é de extrema direita. Bom, o que você vai fazer com isso? Quais são as nossas medidas de ação? Primeiro, você se informa. Precisa, como eu comentei, compartilhar esse vídeo, mostrar para a família, amigo, igreja, não sei o quê. O silêncio é a arma do opressor. A informação é a sua defesa. Segundo, você cobra. Então, quando o seu candidato político, né, não menciona perseguição religiosa, pergunta por quê. Quando o seu jornal não cobre, questione. Quando a sua igreja fica quieta, pergunte se ela sabe o que está acontecendo. E terceiro, você ora. Dobra o joelho. Se você é conservador, se você entende, né, uma dos pilares do conservadorismo é a transcendência e a imanência, você gosta de dados e fatos. Mas a fé ela não é separada da ação. E orar por irmãos perseguidos é tão importante quanto informá-los. E Agostinho escreveu na Cidade de Deus, enquanto Roma queimava, né? Ele estava cercado por bárbaros, por caos, por destruição, e ainda assim ele escreveu sobre a Cidade de Deus, sobre a importância de ter uma fonte de esperança que não depende de nenhum império terrestre, né? E você? Da onde que vem a sua esperança? Depende de candidato político? Depende de crescimento econômico? Depende de segurança pública? Ou depende de algo maior, que nenhum regime vai poder destruir? Então a perseguição na China, ela não é só uma tragédia humanitária. É um teste. É um teste para ver se o cristianismo ocidental ainda se importa com seus irmãos. É um teste para ver se a fé ainda tem poder de mobilização. É um teste para ver se a filosofia conservadora ainda defende o que diz defender. Então o ceticismo político é uma das armas do conservador. Não é Bolsonaro, não é Lula, não é Tarcísio, não é Flávio, não é Ciro, não é nada disso que vai resolver. Então tomar muito cuidado com isso. Então, então era isso que eu queria trazer, né? A gente tem aí a China prendendo toda essa galera, Agostinho prevendo isso há muito tempo atrás, Platão previu isso, Edmund Burke previu isso. O padrão se repete, o totalitarismo sempre destrói a fé, sempre, sem exceção. É a única defesa, e a única defesa nossa é lembrar que a fé não é propriedade do Estado, que a consciência não é subordinada ao partido, que há uma autoridade maior que qualquer governante terreno, que é o próprio Deus. Então, se você gostou, se você quer entender melhor, se você quer saber como que a gente faz essas análises destrinchadas, analisando a estrutura da realidade por meio do binóculo do conservadorismo e dos grandes nomes do passado, que nos ajudam a compreender a repetição do padrão, a estrutura da maneira como as coisas se colocam, clica aqui no link da descrição, tem um e-book para você adquirir com bastante profundidade. É só assim que a gente vai continuar esse canal de uma maneira consistente, tá? Tem o curso que a gente acabou de lançar sobre é mais uma imersão, né? O Guardião da Tradição, muito mais do que um curso. Ali a gente vai ter debate de ideias, a gente vai ter grupos fechados, vai ser muito legal. E a gente precisa gerar essa comunidade conservadora urgente, tá certo? Então é isso, era isso que eu queria comentar, era isso que eu queria trazer. Vamos lá, seguir a novidade sem desprezar a tradição e a antiguidade. Um grande abraço e até a próxima.